dentro do carro. Tá vendo essas árvores? Isso aqui tudo é cupuaçu. Essa árvore é cultivada em qualquer quintal da Amazônia. Um fruto de gosto exótico, mas ao mesmo tempo popular. Essa aí é a Dona Railda. A Dona Railda convive com cupuaçu desde criança. Desde pequena que ela aprendeu a colher e comer as frutas que caíam nos quintais. Depois aprendeu a fazer compota, depois os doces que vendia entre amigos, pavês, sorvetes, mousses, pudins, biscoitos. Então, a Dona Railda aprendeu a fazer bombons de cupuaçu. Os bombons fizeram tanto sucesso que ela percebeu que podia ganhar algum trocado com aquela árvore lá do fundo de quintal. Com o tempo, aumentou sua freguesia. Mas foi aí que ela descobriu uma coisa que ninguém desconfiava. O cupuaçu, aquela velha conhecida, aquela árvore vizinha, tão íntima, tão amiga, não pertencia mais a ela. Ela descobriu que o cupuaçu não era mais um produto da Amazônia, o cupuaçu era japonês. Pé de quê de perto, quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber, terá sabor. Vai ter um pau Brasil, pé de quê vermelho, verde, que te quero ver qual é, de pé na terra, até caber na tela da TV. Pé de quê? O cupuaçu é uma árvore da família Esterculiácea. Sabe quem também é dessa família? Quem é primo dele? O cacau, aquele do chocolate. Uma árvore nativa de cupuaçu pode chegar a 20, 30 metros de altura, mas quando é a gente que planta, quando ele é cultivado, fica assim baixinho, não passa de 5 metros. É uma árvore muito fácil de reconhecer porque ela tem essas folhas grandes e esse fruto exagerado. O cupuaçu é assim, ó. Grande, pesado, volumoso. Aqui dentro tem essa polpa carnuda, que tem um gosto bem forte, meio azedinho e que se tornou popular em todo o Brasil. O problema é que essa popularidade não parou nas nossas fronteiras. Aquele gosto marcante do cupuaçu acabou conquistando o mercado norte-americano, europeu, japonês. Tanto é que os especialistas passaram a considerar o cupuaçu uma das prováveis vedetes da fruticultura mundial nos próximos anos. Um dia, um japonês mais esperto, de passagem pela Amazônia, percebeu o potencial econômico dos produtos feitos de cupuaçu e pensou: rapaz, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Quase 150 anos antes, um inglês de passagem pela Amazônia tinha tido esse mesmo insight. Olhando para uma seringueira, ele escondeu algumas sementes da árvore na bagagem, contrabandeou para a Malásia. Bom, ninguém sabe se esse inglês ficou rico, mas essas mudas que ele plantou e a borracha que elas produziram acabaram quebrando a economia brasileira alguns anos mais tarde. Mas os tempos mudaram. Hoje, ninguém rouba mais a muda da árvore, rouba o código genético, o royalty, rouba o nome, que foi o que fizeram os japoneses, né? Registraram o nome cupuaçu no mundo inteiro. Cupuaçu, de repente, virou uma marca japonesa. Cupuaçu é uma palavra tupi. Cupu quer dizer alguma coisa parecida com cacau. Açu, a gente sabe, açu quer dizer grande. Ou seja, cacau grande. Mas vem cá, se isso é tupi, como é que pode ser japonês? O que quer dizer cupuaçu? Mas eu não conheço a origem do cupuaçu, não. Não sei. Não soube? Cupu é cacau, é aquele formato, né, de fruta. E açu quer dizer grande. É. De quem é o cupuaçu? De quem é o cupuaçu? O dono do cupuaçu? É. Cupuaçu é da onde? Ah, aquele em Rondônia. E você acha que lá para o Japão tem cupuaçu? Não, acho que não. Você sabe o que é biopirataria? Tem uma ideia.
coisa da Amazônia, da mata, da nossa floresta, da nossa biologia, que eles pirateiam os países mais desenvolvidos. Nunca ouviu falar em biopirataria, que eles levam as coisas escondido? Não. É igual pirata de antigamente. Muitas coisas da mata que eles tiram pra fazer remédio e tudo, eles levam escondido. Mas não é errado isso? Totalmente errado. E você acha que eles fazem isso com outras coisas sem ser o cupuaçu? Com certeza. Mas você soube que houve isso? Não soube ainda não. Os japoneses tiraram patente de cupuaçu e que aí pra você usar o nome, qualquer coisa, tinha que pagar pros japoneses. Era? Não é o fim do mundo? Eu acho que sim, né? Aí é a esperteza do povo japonês, né? Porque não é dele, isso é nosso. O cupuaçu é da região do Amazonas, o cupuaçu. E como é que é cupuaçu em japonês? Cupuaçu? Não sei. Imagina aí. Cupuaçu? Então o cupuaçu não é japonês, o cupuaçu é seu. Cupuaçu é nosso, cupuaçu é amazonense. Amazonense, acreano e rondoniense. Tá ótimo, obrigada. Boa sorte. Não existe uma definição muito precisa para a palavra biopirataria. De uma forma geral, biopirataria é a apropriação por estrangeiros dos recursos genéticos de uma região ou dos conhecimentos tradicionais das comunidades locais. Resumindo, biopirataria é roubo mesmo. O cupuaçu não foi a primeira vítima brasileira da biopirataria. Isso acontece desde o descobrimento. E o primeiro estágio dessa história aconteceu com o roubo de pau-brasil. Os primeiros biopiratas que apareceram no Brasil foram os portugueses. Mas era uma biopirataria primitiva, eles levavam logo a árvore inteira. E levaram praticamente todo o pau-brasil que a gente tinha para a Europa, onde ele foi reduzido a pó. Quer dizer, pó não, pigmento. Um pigmento vermelho que na Europa era considerado o mais nobre de todos. Depois foi a vez do roubo de espécies. E a seringueira foi a maior vítima. Em 1876, Henry Wickham, o tal inglês, levou sementes de seringueira e transformou a Malásia no maior produtor de borracha no mundo. E por causa desse feito, dizem, Wickham foi até condecorado como cavaleiro pelo rei da Inglaterra na época. Como se vê, os biopiratas foram se sofisticando cada vez mais. Depois do roubo de espécies, eles passaram a roubar conhecimento. Alexandre von Humboldt levou o curare, que é uma mistura tóxica de várias plantas inventada pelos índios para envenenar as suas flechas. Em 1943, os cientistas conseguiram desvendar essa fórmula secreta guardada durante milênios e isolaram o seu componente ativo, que foi patenteado e usado como analgésico. Mais recentemente, uma empresa do Canadá patenteou o rupunine, uma substância extraída da semente do biribiri que é utilizada pelo povo Wapixana como anticoncepcional. Roubar um nome de um fruto da Amazônia, por mais estranho que possa parecer, é o estágio mais recente da biopirataria. Com certeza, este caso do cupuaçu é um caso de biopirataria, né? Ela é a tentativa de monopolização, a apropriação e de fazer uma coisa que é um bem comum, tentar transformar ele numa propriedade individual. A gente descobriu isso quando a gente começou a pesquisar a possibilidade de exportar bombons de cupuaçu para a Alemanha. Nós entramos em contato com pessoas que já comercializam certos produtos de cupuaçu na Alemanha e que nós alertaram sobre isso, que falaram que nós não podíamos colocar o nome cupuaçu no rótulo destes produtos, né? Existe o registro da marca, ou digamos os registros das marcas, que foi registrado a marca cupuaçu no Japão, na União Europeia, nos Estados Unidos, e foi registrado também o nome Cupulate, também como marca desta mesma empresa no Japão, na União Europeia e nos Estados Unidos. Existe uma outra coisa, que são pedidos de patentes, e esses pedidos de patentes são sobre processos industriais de fabricação de um produto que chama cupulate, que é o chocolate feito a partir do caroço da semente do cupuaçu. Dona Railda não sabia de nada. Na primeira tentativa de exportar os seus bombons acrianos, já foram logo avisando: ah, minha filha, bombom de cupuaçu só com autorização do Japão. Dona Railda poderia até ter sido presa por querer exportar os seus bombons.
Ela, a dona Francisca, que mora ali mais na frente, o seu Gabriel. Só no Acre e Rondônia, o cupuaçu gera renda para mais de 300 famílias. Afinal, o cupuaçu é a árvore de quintal oficial por aqui. O cupuaçuzeiro começou a ser disperso há muito tempo atrás pelo cultivo humano e hoje é encontrado em toda a Amazônia. Um só pé de cupuaçu é capaz de produzir 15 frutos por safra, que ocorre nos meses de chuva aqui na Amazônia, que vai mais ou menos assim, de janeiro até final de março. O Projeto REC é uma pequena associação de produtores que iniciou há 15 anos implantando sistemas agroflorestais e colocando cupuaçu entre as outras essências florestais, frutíferas e madeireiras. A agrofloresta é uma floresta feita por plantas que seriam para reflorestamento e ao mesmo tempo que produzem frutos para o extrativismo, como no nosso caso do cupuaçu, a pupunha e também a castanha. E outras essências florestais que são misturadas junto para se tornar então a floresta e ao mesmo tempo de cultivo agrícola. O projeto é uma associação de pequenos produtores de um antigo assentamento do INCRA que houve na região por volta de 1984. Depois de muitas discussões e muitas reuniões, formularam um projeto e viram que o que seria legal seria trabalhar com as culturas nativas da região, né? Diretamente e indiretamente beneficia mais de 500 famílias na região de Nova Califórnia. Nós estamos a 370 quilômetros da sede do município, né? Que é o nosso município é Porto Velho, e a 150 quilômetros do município mais próximo, que é Rio Branco do Acre. Então aqui é um local de difícil acesso, totalmente isolado dos grandes centros, né? E tem uma dificuldade muito grande. E só com a união das famílias associadas é que se consegue aglomerar produção para que se possa comercializar nos grandes centros sul, nordeste e noroeste do país. O caso do cupuaçu trouxe muita revolta para todo mundo aqui. Primeiro mobilizou a dona Railda e todas as famílias produtoras de cupuaçu. Depois mobilizou o Michael Schmidlener e todas as ONGs da região. Depois todas as indústrias de bombom locais. Depois o governo. Pode mandar os materiais, o senhor entra em contato com Jane, eu vou falar com ela para que ela possa estar viabilizando uma oportunidade, tá bom? A partir da Convenção da ECO 92 e da Convenção da Biodiversidade, foi estabelecido que cada país é autônomo em relação aos seus recursos genéticos e biológicos e que deva-se ter um sistema de acesso que remunere os países que são detentores do recurso genético, tanto em relação ao recurso quanto em relação aos conhecimentos tradicionais associados, das comunidades que sabem como usar, como fazer os usos desses recursos. Numa região em que você tem a maior quantidade de espécies do planeta, o Brasil é detentor de 22% das espécies vivas do planeta, isso é fabuloso. E se os nossos índios e os nossos caboclos e ribeirinhos foram capazes de descobrir 2 árvores que viabilizou economicamente durante quase um século uma região inteira, que chegou a representar 40% das exportações do país, por que todo o nosso conhecimento científico, a nossa tecnologia, o nosso avanço de comunicação em tempo real, não nos levará com os milhares e milhares de espécies que temos lá? Quando os países desenvolvidos querem ter livre acesso, eles estão com essa cultura e com essa mentalidade contribuindo para a destruição da Amazônia. Por quê? Porque a melhor forma de proteger a Amazônia é fazendo com que ela seja, digamos assim, economicamente positiva para os países detentores da Amazônia e para as comunidades que vivem na Amazônia, como floresta em pé. Senão, acaba que vem outras alternativas, porque afinal de contas existem 20 milhões de pessoas, no caso da Amazônia brasileira. Quando você busca uma alternativa sustentável, essas alternativas evitam que outros usos sejam feitos da floresta de forma destrutiva. O caso do cupuaçu gerou um movimento. Em 2002 foi lançada a campanha "O cupuaçu é nosso!".
Pela primeira vez na história da biopirataria, o povo se mobilizou não só para contestar, mas para mudar. Todo o movimento foi para trazer de volta para o Brasil o nome do fruto de uma árvore que já era nossa. Você pensou que você ia entrar na história, que você dá tanto trabalho para o Ministério das Relações Exteriores? A gente não pensou que ia dar esse trabalhão, mas tivemos que dar agora, né? Então o cupuaçu é nosso, não tem quem tire nós. Você acabou sendo, assim, a ponta do iceberg da biopirataria, né? Acabei sendo esse drama todo que fizeram aí, mas a gente manda muito para Curitiba, Brasília, Porto Velho, para o Brasil inteiro a gente está mandando e manda para o exterior também. Para onde você está vendendo no exterior? Para a Alemanha. Esse salame, por exemplo? Para a Alemanha. Tá indo Eles pra adoram? Alemanha. Eles adoram o salame. O bombom também está indo de 2 em 2 semanas, está indo assim na faixa de 5 mil bombom a cada 2 semanas, está indo para a Alemanha. E essa polêmica e o fato de você ter descoberto que o nome cupuaçu estava patenteado pelos japoneses, eu acho que foi bom para você, que chamou a atenção sobre o teu trabalho, e foi bom para o Brasil, porque ele também se deu conta de quanta coisa está indo embora, e foi bom, eu acho que para a opinião pública, para a imprensa, porque milhões de pessoas que nem conhecem cupuaçu e não sabem o que é, falavam, mas como assim, uma fruta da Amazônia, a gente não pode usar o nome? Eu me lembro que quando agora deu certo e voltou a ser possível usar, enfim, o cupuaçu voltou a ser nosso, todo mundo comentou que leu no jornal, então virou um assunto público, isso graças a você, né, Railda? Graças a Deus, através da minha firma, do meu trabalho, do trabalho de toda a equipe, né? Para mim foi bom, né? Foi ótimo, graças a Deus. Acho que acabou sendo bom para todo mundo, principalmente porque acabou bem, né? Foi bom para o Brasil inteiro. E o cupuaçu voltou a ser nosso. Depois dessa curta temporada japonesa, o cupuaçu voltou a ser uma fruta brasileira. Mais precisamente, do quintal da casa da dona Railda, no Acre.